E avançamos para a segunda-feira, que tem como título Codornizes e Maná, capítulo 16. Eles então saíram ali de Mara, foram para Elim, de Elim saíram de Elim e eles foram, aqui nos diz, para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Então veja que é bem provável, irmãos, que eles tenham se demorado pouco tempo em Mara e tenham se demorado um tempo suficiente ali em Elim para se fortalecerem, pasto, água abundante para os animais. Então eles caminham e vão chegar a este deserto de Sim já 15 dias do segundo mês. Então eles já haviam caminhado 45 dias. E é interessante, irmãos, que as circunstâncias, mais uma vez, conduzem para a miséria da murmuração. Os versos que aparece isso estão aí no verso, já vimos ali no capítulo 15, versículo 24, e agora no 16, verso 2, no 16, verso 7, duas vezes no 16, verso 8, mais duas vezes depois no verso 9 e no verso 12. Só no capítulo 16, 7 vezes aparecem substantivos e verbos relacionados à murmuração. E, lamentavelmente, se tornou um estilo de vida. Irmãos, que a murmuração não faça parte do nosso estilo de vida. E é muito interessante, irmãos, que Deus conduz o povo, e era Deus que estava na direção, que estava na condução do povo, e eles, então, vão murmurar contra Deus. E, novamente, aquele complexo, olha o verso 3, vou pedir para a produção colocar aí. Disseram-lhe os filhos de Israel, 16:3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Uma compreensão que eu não havia tido, meus irmãos, é que, na verdade, até esse momento eles não haviam passado privação de alimento. Mas a preocupação com que eles poderiam enfrentar os levou a agir dessa maneira. Complexo de escravidão. Complexo de escravidão, eu preferia ficar escravo, pelo menos eu tinha comida. Contentamento com nível muito baixo de bênçãos, com nível muito baixo de recompensa. Eles não estavam pensando na liberdade, que é a maior de todas as bênçãos. E é muito interessante, irmãos, algumas coisas que a gente precisa destacar nesse relato do capítulo 16. Então, o complexo de escravos que eu já mencionei, e aí a reação de Moisés. Moisés, ele ouve de Deus a resposta divina, Deus dizendo a Moisés, eu vou fazer chover pão do céu, e o povo vai sair, vai colher. Depois, o verso 7, Moisés dizendo, quem vocês acham que nós somos? Referindo-se a ele, Arão. Vocês estão murmurando contra nós? Estamos nós no lugar de Deus? Vocês estão murmurando contra o Senhor. Não adianta vocês virem aqui contra nós. E ainda temos aqui, depois nós vamos ver mais adiante, a descrição do maná, a orientação de como recolhê-lo e aqui as coisas relacionadas ao sábado. E a lição nos lembra, irmãos, que muitas coisas relacionadas à tentação envolvem comida. Lembra-se aqui do Éden, a tentação de Jesus, muitas vezes a desobediência, a murmuração e a revolta de Israel envolveram água e pão. E aqui Moisés, lá em Deuteronômio 8:3, muito acertadamente ele lembrou, não só de pão viverá o homem. É claro, nós necessitamos das provisões, precisamos comer, precisamos nos alimentar, mas o nosso foco não pode estar nisso, como sendo a coisa mais importante da vida. Ela é importante, mas há coisas igualmente importantes e mais importantes. Aqui, irmãos, a lição faz questão de dizer que o maná foi um pão celestial que Deus deu aos israelitas ao longo de 40 anos. Ali no final do capítulo,
No verso 35 vai nos dizer e afirmar exatamente isso, que durante 40 anos Deus deu o maná. E em Josué 5,12 vai nos dizer que no dia seguinte, quando eles comeram, Josué 5,12, quando eles comeram o fruto da terra, no dia seguinte cessou o maná. E é muito interessante, irmãos, ver aqui a descrição do maná. Vamos ver aqui o verso 14. E quando se evaporou, então Deus prometeu dar, antes de ver o verso 14, antes de ver, vamos aqui, Deus ouviu as murmurações e olha o verso 13. Produção, coloque aí, 16, 13, por favor. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Então, no verso 12, Deus prometeu. No verso 13, Deus cumpriu. Irmãos, as promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras. Deus prometeu, Deus cumpriu. Nem sempre nós, quando prometemos, cumprimos. Mas o Deus que promete é o Deus que cumpre. Nosso Deus é Deus de promessa. E é um Deus que cumpre suas promessas. E agora sim, então, o verso 14 nos descreve. Então vou pedir para a produção colocar também. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada da terra. E o verso 31, igualmente, produção, coloca aí para a gente descrever o maná. Era como, deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, e era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Olha a descrição do maná. E essa foi grande parte da alimentação que eles tiveram. Não foi só isso, mas grande parte. Interessante que o povo pediu carne, Deus deu as codornizes e não fez muitos comentários a respeito disso. 4 milagres aconteciam nas orientações que Deus deu. Então eles disseram, olha, vocês vão antes de falar dos 4 milagres, vocês vão colher uma porção que vocês consigam comer. Aí Deus sugeriu, olha, utilizem para isso uma medida. E essa medida era 1 gomer por cabeça. Há uma variação aí na interpretação, uns acham que o gomer tem 2 litros, outros acham que tem 3 litros, mas era uma porção que seria suficiente para alimentar uma pessoa. E Deus disse, recolham o suficiente para alimentar uma pessoa. Não deixem sobrar nada para o dia seguinte, porque ele vai estragar, vai dar bichos, vai cheirar mal. Mas no sábado vocês vão recolher, na sexta-feira, no 6º dia, vocês vão recolher pão o suficiente para 2 dias. Então, duas porções, aqui usando a medida do gomer. Podia ser, como já mencionamos, uma variação, mas eram 2 porções. E Deus disse, olha, no 6º dia, vocês vão colher o pão em dobro. Vão usar a porção para o 6º dia e vão guardar para o 7º dia. E no 7º dia, não vai estragar, não vai dar bichos, não vai cheirar mal. Irmãos, com esse gesto da provisão divina, Deus também estava começando a ensinar sobre o sábado. E aqui, irmãos, é muito interessante que pela primeira vez o sábado é mencionado no livro do Êxodo, no livro de Êxodo, perdão. Pela primeira vez é mencionado aqui o sábado, e Deus começa a ensinar, a educar o povo com respeito à guarda do sábado, algo que possivelmente, com quase toda certeza, eles tinham perdido no tempo da escravidão, quando eram forçados a trabalhar. E aqui, irmãos, olha a sequência interessante que vai aparecer aqui. No verso 25, Deus vai ordenar que eles deveriam comer o maná no sábado. E antes, no dia 23, olha, se você quiser cozer, você vai cozer. Se você quiser fazer em água, você vai fazer em água. Se você, enfim, faça do jeito, se você quiser assar, você vai fazer do jeito que você quiser. Veja, irmãos, que Deus deu uma orientação para que eles pudessem comer. Isso tem a ver também com alegria, com satisfação. O sábado devia ser um dia de alegria. E Deus então diz o seguinte, olha as instruções agora, as primeiras coisas em relação ao sábado. 6 dias o colherás, mas o 7º dia, o sábado. Então aqui Deus identifica que o sábado não era qualquer dia, era o 7º dia. Eles colheriam por 6 dias. Por 6 dias Deus daria o pão. E no 7º dia Deus daria o sustento. Quando eles comessem o maná,
colhido em dobro e deixasse a sobra para o sábado, eles iriam se lembrar que aquela sobra do 6º dia para o 7º dia, para o sábado, que não cheirou mal, que não estragou, que não havia bichos, era a provisão de Deus, era um símbolo do poder e do cuidado de Deus. E aqui, irmãos, no verso 29, vou pedir para a produção colocar também. 16, 29. Considerai, pois, que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias e cada um fique onde está, não saia do seu lugar. Verso 30. Assim descansou o povo no 7º dia. Veja que Deus, como ele junta ideias importantíssimas sobre o sábado. Sábado é um dia de alegria. Vocês vão comer, preparem do jeito que vocês quiserem, mas comam, desfrutem. Lembre-se que Deus é que deu esse pão, deu para 2 dias. Deus é o provedor, Deus é aquele que supre as suas necessidades. Vocês vão descansar nesse dia. É o 7º, não é qualquer dia. Então, irmãos, muitas lições preciosas aqui para o povo de Israel. E no verso 32, irmãos, aqui nos é dito que foi orientado, e Moisés deu essa orientação a Arão, para que ele enchesse num vaso, pusesse um gomer do maná. E este gomer que acompanhou Israel, e depois, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 4, ele esteve também dentro da arca, junto com as tábuas, junto com a vara de Arão que floresceu, estava lá a porção do maná para lembrar que Deus é quem havia tirado eles do cativeiro do Egito e os levado para a terra da promessa. Quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa que nós vemos aqui. E, irmãos, interessante que quando aparece a palavra sábado, ali aparece o Shabá, no verso 23, e quando aparece amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. Amanhã é repouso, esse repouso é Shabaton. O santo sábado é o Shabá, o Sabaton, o descanso, o Shabá, o sábado. Deus estava dando esta orientação e este é um sinal perpétuo. Irmãos, como temos nos conduzido em relação à guarda do sábado? Este é um sinal que identifica o povo de Deus nestes dias e será muito mais ainda intensificado à medida em que nós caminhamos para os tempos finais e terá um viés escatológico porque haverá uma ordem, um mandamento para que esse dia seja mudado, a adoração desse dia seja mudada para um falso sábado. Só aqueles que permanecerem fiéis na guarda do sábado hoje, de pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, é que poderão permanecer fiéis quando esta aprovação final chegar. Irmãos, e da mesma forma como saíram ali alguns israelitas para ver se tinha maná no sábado, é possível que alguns de nós deem as suas escapadas aí no sábado. E quem de nós é perfeito, irmãos, para dizer, não, eu sou irrepreensível no sábado. Vez por outra, nós também, involuntariamente, pecamos, caímos. Mas esse grupo que saiu, eles saíram como rebeldia. Meu irmão, não seja rebelde. Se você tropeçar acidentalmente, perder um horário de pôr do sol, ou fizer alguma coisa que tire você da consagração do sábado, reconheça, peça perdão a Deus, renove seu compromisso, mas não seja rebelde. Se você está sendo rebelde, pisando no sábado intencionalmente, que esta palavra, esta mensagem possa alcançar o seu coração. E pela graça do Senhor Jesus Cristo, você reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro, reconsagre-se a Deus, renove o seu compromisso com Deus para uma guarda fiel do sábado, porque Deus deseja fazer por nós muito mais do que Ele fez pelo seu povo de Israel, nos abençoar, nos proteger, e o sábado é essa identificação, é esse sinal. Isso não é salvação pelas obras, isso não é justificação pelas obras, isso é uma resposta ao Deus Salvador que nos deseja libertar, que nos deseja redimir e nos conduzir para a vida eterna. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.